Na aula anterior, você entendeu o que é a lógica e qual é o caminho geral deste curso. Agora, a gente dá um passo decisivo. Nesta aula, nós saímos da introdução conceitual e entramos no núcleo técnico do raciocínio lógico. Aqui, o objetivo não é ainda construir argumentos complexos, mas entender onde o pensamento lógico realmente começa. E ele começa em algo muito específico, nos juízos. É a partir deles que a lógica deixa de ser apenas uma ideia abstrata sobre pensar bem e passa a funcionar como uma ferramenta precisa. A lógica estuda o pensamento, mas não qualquer tipo de pensamento. Ela se ocupa apenas daquele que pode ser expresso, examinado e analisado pela linguagem. Sensações, intuições vagas, estados emocionais. Tudo isso pode ser importante para a vida humana, mas não é o objeto da lógica. A lógica começa quando o pensamento ganha forma linguística. E a linguagem tem uma estrutura clara. Ela é feita de frases, e as frases são feitas de palavras que carregam significado. Essas unidades fundamentais de significado são os conceitos. Eles são as ferramentas básicas com as quais o pensamento trabalha. Quando você pensa em maçã, doce, céu ou azul, você ainda não está dizendo nada sobre a realidade. Você está apenas nomeando algo. Por isso, os conceitos funcionam como blocos de construção do raciocínio. Mas, sozinhos, eles não afirmam nem negam nada. Aqui aparece uma limitação importante. Pensar logicamente não é acumular conceitos, é relacioná-los. É exatamente nesse ponto que surge o juízo. Um juízo é a operação mental que conecta conceitos para formar uma declaração sobre a realidade. Quando você diz, o céu é azul, você está afirmando uma relação entre dois conceitos. Quando você diz, peixes não são mamíferos, você está negando uma relação entre conceitos. Perceba o ponto central. O pensamento lógico não começa nos conceitos isolados, mas na relação estruturada entre eles. É no juízo que a lógica realmente começa a operar. Todo juízo carrega algo fundamental, uma pretensão de verdade. Ao formular um juízo, você está dizendo implicitamente que a realidade é de um determinado modo. Por isso, todo juízo pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar é verdadeiro, porque corresponde aos fatos. O Sol gira em torno da Terra é falso, mesmo tendo sido aceito durante muito tempo. Essa possibilidade de avaliação é o que torna o juízo analisável pela lógica. Sem valor de verdade, não há análise lógica possível. Mas atenção a um detalhe crucial. Nem toda frase é um juízo. Perguntas, ordens, exclamações e desejos não afirmam nem negam nada sobre a realidade. E por isso, não podem ser verdadeiros nem falsos. Que horas são? Feche a porta. Que dia lindo! Tomara que chova. Nada disso é juízo no sentido lógico. A lógica se interessa apenas por frases que afirmam ou negam algo do mundo. Por isso, o juízo é o ponto de partida do raciocínio lógico. Ele é a unidade mínima a partir da qual se constroem argumentos, deduções e inferências. Toda a estrutura lógica mais complexa é feita, no fundo, de relações entre juízos. E aqui aparece o próximo passo natural. Quando um juízo é expresso em uma linguagem clara, estável e bem definida, ele se transforma em algo ainda mais preciso. Ele se torna uma proposição. A lógica clássica trabalha especialmente com um tipo específico de proposição, a proposição categórica. Ela é uma forma simples e direta de juízo. Não envolve condições, não envolve alternativas. Ela faz apenas uma coisa: atribui ou nega uma propriedade a um sujeito. Toda ave voa. Aqui, o sujeito e o predicado estão claramente definidos. E é essa estrutura simples que permite à lógica operar com rigor, testar relações e construir inferências confiáveis. Agora que essa base está clara, no próximo passo a gente vai analisar como essas proposições são classificadas
e por que pequenas diferenças na forma mudam completamente o que pode, ou não, ser inferido logicamente. Agora que a gente já entendeu o caminho que vai do conceito ao juízo e do juízo à proposição, chegou a hora de olhar para algo maior. Aqui, a proposta é entender a arquitetura do raciocínio, ou seja, como as proposições se organizam, como se relacionam entre si e como dessas relações surgem inferências lógicas. Não é mais apenas identificar uma proposição correta. É compreender o sistema que governa o raciocínio lógico. É isso que permite ir além da intuição e pensar com estrutura. Tudo começa com algo que você já conhece, mas agora precisa enxergar com mais precisão. Os conceitos são os blocos de construção do pensamento. Céu, azul, peixes, mamíferos. Mas enquanto eles permanecem isolados, não dizem nada sobre a realidade. O juízo é a operação mental que conecta esses conceitos para afirmar ou negar algo do mundo. Quando eu digo o céu é azul, eu uno os conceitos céu e azul. Quando eu digo peixes não são mamíferos, eu separo conceitos. E há algo decisivo aqui. Todo juízo carrega valor de verdade. Ele pode ser verdadeiro ou falso. Quando esse juízo é expresso de forma clara, com estrutura linguística estável, ele se torna uma proposição. É a partir daqui que a lógica passa a operar tecnicamente. Nem toda frase é uma proposição lógica, e a lógica é rigorosa quanto a isso. Para que uma frase seja analisada logicamente, ela precisa cumprir 3 critérios essenciais. Primeiro, ela precisa ser declarativa. Ela deve afirmar ou negar algo sobre a realidade. Segundo, ela precisa ter valor de verdade. Precisa fazer sentido perguntar se ela é verdadeira ou falsa. Terceiro, existe um critério de exclusão. Perguntas, ordens e exclamações ficam fora. O céu é azul? Feche a porta. Que belo dia. Essas frases não são falsas nem verdadeiras. Por isso não entram no campo da lógica formal. Esse filtro é o que mantém a lógica precisa e evita confusão com linguagem cotidiana. Uma vez identificadas as proposições, a lógica começa a classificá-las. A primeira dimensão é a qualidade. Toda proposição categórica ou afirma uma relação ou nega uma relação. Se ela atribui uma propriedade ao sujeito, é afirmativa. Se ela nega essa propriedade, é negativa. Todo pássaro voa. A conexão é confirmada. Alguns pássaros não voam. A conexão é rompida. E aqui entra um princípio fundamental. Uma proposição não pode ser afirmativa e negativa ao mesmo tempo. Esse é o chamado princípio da exclusividade. A lógica não trabalha com ambiguidade estrutural. A segunda dimensão é a quantidade. Agora a pergunta muda. Não é mais como a relação é feita, mas a quantos elementos ela se aplica. Quando o sujeito abrange todos os membros da classe, a proposição é universal. Todo político é eloquente. Quando abrange apenas uma parte, pelo menos um membro da classe, ela é particular. Algum político é eloquente. Essa diferença é absolutamente central. Ela determina o alcance da afirmação e vai definir mais adiante o que pode ou não ser inferido logicamente. Agora que você já viu como qualidade e quantidade funcionam separadamente, no próximo bloco a gente vai combiná-las. É dessa combinação que surgem os 4 tipos clássicos de proposição categórica, e com eles, o verdadeiro sistema de relações da lógica. Agora que você já entendeu qualidade e quantidade separadamente, é hora de juntar as duas coisas. Quando cruzamos essas duas dimensões, surge aquilo que a lógica clássica considera os 4 pilares do pensamento categórico. São os 4 tipos básicos de proposição: A, E, I e O. Cada um deles representa uma maneira específica de afirmar ou negar algo sobre a realidade, com um alcance bem definido. Todo S é P. Nenhum S é P. Algum S é P. Algum S não é P. Essas 4 formas não são arbitrárias.
Elas esgotam todas as possibilidades quando falamos de proposições categóricas simples. É por isso que essa matriz é chamada de estrutura fundamental da lógica aristotélica. Mas aqui entra um ponto decisivo. As proposições não existem isoladamente. A lógica não se interessa apenas por frases individuais, mas pelo sistema de relações que elas formam entre si. As proposições A, E, I e O estão conectadas por relações lógicas precisas e previsíveis. Isso significa que, ao conhecer o valor de verdade de uma proposição, a gente pode descobrir, sem novo argumento, o valor de verdade de outras. É exatamente aqui que a lógica ganha vida prática. Esse sistema é a base do que chamamos de inferências imediatas. Vamos começar pelas oposições mais fortes do sistema. A primeira delas é a contradição. Proposições contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e não podem ser falsas ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. É o caso das relações AO e EI. Já as proposições contrárias, como A e E, ocupam o topo do sistema. Elas não podem ser verdadeiras juntas, mas podem ser falsas juntas. Essas distinções são fundamentais, porque a lógica trabalha com graus diferentes de oposição, não com um único tipo de conflito. Agora entramos em relações mais delicadas. As proposições subcontrárias, I e O, não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras simultaneamente. Isso acontece porque elas afirmam algo apenas sobre parte da classe. Já a relação de subalternação estabelece uma hierarquia lógica. Se uma proposição universal é verdadeira, a particular correspondente também é verdadeira. Mas o inverso não vale. A verdade da particular não garante a verdade da universal. Aqui, a lógica começa a mostrar como estrutura e hierarquia caminham juntas. Quando todas essas relações são compreendidas, surge algo impressionante. A partir de uma única proposição, a gente pode derivar várias conclusões de forma imediata. Se sabemos que todo S é P é verdadeiro, então sabemos sem novo argumento que nenhum S é P é falso, pela relação de contrariedade. Algum S é P é verdadeiro, pela subalternação. Algum S não é P é falso, pela contradição. Nada disso é opinião. Nada disso é interpretação subjetiva. São consequências impostas pela estrutura lógica. Mas guarde bem este detalhe. Essas inferências funcionam dentro do quadro clássico, com seus pressupostos específicos. Esse ponto vai ser decisivo no próximo bloco. No que vem a seguir, a gente vai descobrir que essa arquitetura, apesar de elegante e poderosa, tem uma fissura importante. É o problema do conteúdo existencial. E entender esse problema é o que vai nos levar da lógica clássica à lógica moderna. Até aqui, a gente analisou o que uma proposição diz e como ela se relaciona com outras. Agora entramos em algo diferente. Formas distintas de dizer a mesma coisa sem alterar o valor de verdade. Isso é o que chamamos de equivalências lógicas. A lógica oferece 3 operações principais aqui: conversão, obversão e contraposição. Na conversão, trocamos sujeito e predicado. Na obversão, mudamos a qualidade da proposição e negamos o predicado. Na contraposição, combinamos essas operações. Mas atenção, e isso é crucial. Nem toda transformação vale para todo tipo de proposição. A lógica não é um jogo de criatividade linguística. Ela exige rigor absoluto na aplicação das regras. Agora chegamos a um ponto delicado. A lógica clássica aristotélica faz uma suposição silenciosa. Quando falamos de uma classe, ela possui pelo menos um membro. Mas o que acontece quando isso não é verdade? Pense em uma classe como habitantes de Marte. Se eu digo, todos os habitantes de Marte são verdes, essa proposição parece verdadeira. Afinal, não há contra-exemplos. No sistema clássico, isso levaria à conclusão de que algum habitante de Marte é verde, também é verdadeiro. E aqui está o problema.
Inferir existência a partir de uma classe vazia é cometer a falácia existencial. Essa é a grande fissura da arquitetura clássica. É aqui que entra George Boole. A proposta dele é simples, mas revolucionária. As proposições universais, A e E, não possuem conteúdo existencial. Elas não afirmam que algo existe, elas apenas dizem: se algo for um S, então ele é, ou não é, um P. Já as proposições particulares, I e O, essas sim afirmam existência. Elas dizem que existe pelo menos um membro da classe. Com essa distinção, a falácia existencial desaparece. O sistema se torna mais consistente, embora algumas relações do quadro clássico precisem ser ajustadas. É o preço da precisão lógica. Para tornar tudo isso visível, entra em cena uma ferramenta poderosa: os diagramas de Venn. Na interpretação booleana, a ausência de existência é mostrada por rachuras. A existência é indicada por um X. Nada é assumido automaticamente. O diagrama apenas representa aquilo que foi logicamente afirmado. Isso torna clara, de forma visual, a diferença entre proposições universais e particulares na lógica moderna. Aquilo que no texto parece abstrato, no diagrama se torna evidente. Agora, é hora de olhar para o caminho completo. Nós partimos do juízo, a operação mental básica. Isolamos a proposição, o bloco linguístico analisável. Classificamos por qualidade e quantidade. Mapeamos o sistema de relações. Identificamos um problema clássico e o resolvemos com a interpretação booleana. E consolidamos tudo com os diagramas de Venn. Compreender essa arquitetura não é apenas um exercício teórico. É a base para identificar argumentos válidos, construir raciocínios sólidos e desmontar falácias com precisão. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se ajuda a pensar melhor e com mais clareza, então se inscreve no canal. Assim você acompanha os próximos passos e aprofunda ainda mais o domínio do pensamento lógico. Agora a gente vai desacelerar um pouco e olhar com lupa para um problema específico. Uma proposição tem conteúdo existencial quando ela afirma, direta ou indiretamente, que existe pelo menos um membro na classe sobre a qual ela fala. E aqui está o ponto crítico. A lógica clássica, muitas vezes, parte desse pressuposto sem avisar. Algumas proposições afirmam existência claramente. Há livros sobre a minha mesa. Algum estudante é branco. Essas frases só podem ser verdadeiras se algo realmente existir. Mas outras proposições não pressupõem existência. Não há unicórnios. Todos os habitantes de Marte são verdes. Essas frases não nos obrigam a acreditar que unicórnios ou habitantes de Marte existam. E é exatamente aqui que o problema começa. O quadro aristotélico tradicional foi construído com uma premissa implícita. Todas as classes têm membros. Enquanto isso é verdade, o sistema funciona perfeitamente. Mas quando lidamos com classes vazias, ele quebra. Veja o exemplo clássico. Todos os habitantes de Marte são verdes. No sistema tradicional, essa proposição universal, A, parece verdadeira. Mas, pela lógica clássica, isso implicaria que algum habitante de Marte não é verde? É falsa. O problema é que não há habitantes de Marte. A inferência da universal para a particular falha, e isso nos leva diretamente à falácia existencial. Ou seja, inferir existência a partir de uma proposição que não a garante. Para resolver essa inconsistência, George Boole propõe uma mudança decisiva. A solução é simples na formulação e profunda nas consequências. Retirar o pressuposto de existência das proposições universais. Na interpretação booleana, proposições universais, todo S é P, nenhum S é P. Não afirmam que S ou P existam. Elas apenas estabelecem uma regra condicional. Se algo for S, então é P. Já as proposições particulares continuam afirmando existência. Algum S é P significa existe pelo menos um S. Com essa distinção clara, a falácia existencial desaparece.
o sistema lógico se torna mais rigoroso, mais honesto e mais consistente. É aqui que entram os diagramas de Venn. Eles são a ferramenta perfeita para a lógica booleana, porque não assumem nada por conta própria. Os círculos representam classes, o retângulo, o universo do discurso. Nada dentro do diagrama significa existência automática. A existência precisa ser explicitamente marcada. A ausência também. Por isso, os diagramas funcionam como um mapa de possibilidades lógicas. Eles nos permitem ver com clareza o que no texto pode passar despercebido, e é essa visualização que impede a recaída na falácia existencial. Agora que a gente entendeu o problema do conteúdo existencial e a solução booleana em nível conceitual, no próximo bloco vamos ver como os diagramas representam, na prática, existência e ausência de forma inequívoca. Agora vamos tornar isso completamente explícito. A genialidade dos diagramas de Venn, na lógica booleana, está na capacidade de separar visualmente duas ideias que o texto costuma misturar: existência e estrutura. Aqui não existe ambiguidade. Quando uma região do diagrama é achurada, isso significa ausência total. Aquela área está vazia. Não existe nenhum elemento ali. Quando aparece um X, o significado é o oposto. Existe pelo menos um elemento naquela região. Essa distinção simples é poderosa. Ela nos impede de cometer o erro clássico de confundir uma afirmação estrutural com uma afirmação existencial. É aqui que a falácia existencial perde qualquer espaço para se esconder. Agora vamos aplicar essa lógica aos 4 tipos de proposições categóricas, começando pelas universais. Todo S é P. Isso não significa que S exista. Significa apenas que a parte de S que está fora de P é vazia. Por isso, essa região é achurada. Nenhum S é P. Aqui o que está vazio é a interseção entre S e P. Já nas proposições particulares, a história muda completamente. Algum S é P. Aqui aparece um X, colocado diretamente na interseção. Algum S não é P. O X aparece na parte de S que está fora de P. Perceba, o X nunca aparece por acaso. Ele é sempre uma afirmação explícita de existência. Nesse ponto, fica claro que os diagramas não são apenas ilustrações. Eles cumprem uma função estratégica tripla. Primeiro, clareza visual imediata. Aquilo que no texto pode ser ambíguo se torna espacialmente inequívoco. Segundo, teste de relações lógicas. Ao diagramar premissas, podemos verificar visualmente se uma conclusão realmente se segue ou se estamos forçando uma inferência. E terceiro, o mais importante, a prevenção da falácia existencial. O diagrama nos obriga a marcar existência quando ela existe e ausência quando ela é apenas estrutural. Isso incorpora na própria ferramenta a solução booleana. Perceba o que aconteceu até aqui. Nós não apenas aprendemos uma técnica gráfica, nós refinamos o próprio rigor do raciocínio lógico. Agora conseguimos distinguir com precisão o que é regra, o que é existência, o que é inferência válida e o que é erro lógico disfarçado. Com essa base visual sólida, estamos preparados para avançar e aplicar esses diagramas na análise de argumentos completos. Chegamos ao final desta aula depois de um percurso que não foi superficial, nem meramente técnico. Nós começamos no juízo, a operação mental básica. Avançamos para as proposições, aprendemos a classificá-las por qualidade e quantidade, e mapeamos suas relações lógicas. No caminho, encontramos um problema clássico, frequentemente ignorado: o conteúdo existencial. Vimos como pressupostos implícitos podem distorcer inferências e gerar conclusões inválidas, mesmo quando a forma parece correta. A interpretação booleana resolveu esse impasse ao retirar aquilo que a lógica nunca deveria ter assumido sem prova. E os diagramas de Venn surgiram não como um recurso ilustrativo, mas como uma ferramenta estratégica de análise,
capaz de tornar visível onde há existência e onde há apenas estrutura. Se você entendeu esta aula, então você agora sabe algo decisivo. Nem toda proposição universal afirma existência, nem toda inferência intuitiva é logicamente válida, e enxergar a estrutura de um raciocínio é mais poderoso do que apenas acompanhar suas palavras. É exatamente a partir daqui que a lógica deixa de ser apenas descritiva e passa a ser instrumental. Na próxima aula, daremos um passo decisivo. Vamos sair da análise isolada de proposições e entrar no processo real de argumentação.